Olá, começa agora mais um Café PT, sejam muito bem-vindos. Hoje nós recebemos o ministro Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Vamos falar sobre as ações do Ministério no combate à fome e à pobreza no Brasil. A gente vai destacar também os programas e iniciativas do governo, como Bolsa Família, Cozinha Solidária, CAD Único e muito mais. Você não pode perder este bate-papo, porque o Café PT começa agora. Ministro Wellington Dias, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso programa, o Café PT. Café PT. Isso. E com café, viu? Exatamente, com café. A gente está muito feliz de receber o senhor aqui. Um prazer, também estou muito feliz em participar com você e prestar contas aí do nosso trabalho. Ministro, o Ministério carrega um dos principais programas sociais do governo, do PT, do presidente Lula, que é o Bolsa Família. Em 2025, nós temos um cenário aí muito positivo, onde a gente vê muitos brasileiros saindo do programa porque conseguiram independência financeira, abriram o seu próprio empreendimento, superaram a chamada linha da pobreza. Como que o senhor avalia essa transição do benefício das pessoas a eles passarem a ser integrantes no mercado de trabalho? O avanço dessa política, na sua avaliação, o que se deu a todo esse sucesso? Olha, o presidente Lula costuma dizer que é o próprio coração do governo. O Brasil, um país desenvolvido, nós chegamos a ser a 7ª potência. Nessa fase, após o golpe com a presidenta Dilma, nós tivemos um rebaixamento, o Brasil caiu para a 12ª posição, e agora quando o presidente Lula volta, novamente sobe para a 10ª potência econômica do mundo. Um país que é o 4º maior produtor de alimentos do mundo. Então, como justificar fome, extrema pobreza, pobreza num país com essas condições? O presidente, então, ele trabalha para que a gente possa tirar novamente o Brasil do mapa da fome, e eu estou bastante animado. Eu acho que o que a gente é apoiado pelo próprio presidente Lula, toda a equipe, integrado com estados, municípios, todo esse trabalho, e não pense, é um trabalho realmente desafiador. Nós já conseguimos, 2023, uma forte queda, 2024, da insegurança alimentar, estimamos aqui ter alcançado daqueles 33 milhões e 100 que começamos o mandato no mapa da fome, ali lembra os Yanomamis, ali só o couro e o osso, ali aquela chamada insegurança alimentar grave, reduzimos 85% num período curto. E também a redução da fome moderada, o crescimento da segurança alimentar ao melhor patamar da história do Brasil. Junto com isso, a redução da extrema pobreza, como você diz, os brasileiros que saíram daquela situação de estar abaixo da linha da pobreza, a miséria, não é? Aqui onde está a fome, cresce a miséria, cresce a fome. E ainda a garantia de uma superação da pobreza, ou seja, a transferência de renda, como Bolsa Família, alimentação escolar, como complemento de alimento, programa de aquisição de alimento, Cozinha Solidária, banco de alimento, tudo isso numa orquestra de produção de alimentos saudáveis, chegando num cadastro moderno às pessoas certas, fez esse resultado. Agora, também dar a mão para superar a pobreza, para, de preferência, chegar à classe média. Aqui tem 2 pontos que eu digo são os mais destacados. O cuidado com a saúde e a educação. Matriculado, está ali frequentando a aula, está sendo aprovado, está tendo a alfabetização na idade certa, faz ali, de preferência, não só um ensino da educação básica, mas uma educação técnica, uma evolução para a educação superior. E todo ano, 23, 24, a gente vem ampliando o número de
pessoas do Bolsa Família que estão alcançando a formação, uma formação de curta duração, uma formação de nível médio ou de nível superior. E aí, é claro, abre a oportunidade, com o crescimento da economia, vão ali um emprego, uma condição de um executivo e parte já sai para a classe média. A classe média que vinha caindo novamente, ela voltou a mais de 50% dos domicílios na classe média. Então, esse é o programa, é o social como parte estratégica do próprio programa de desenvolvimento econômico. Perfeito, perfeito. E a gente percebe que só vai crescendo, né? Esse lado positivo, é o que os números, inclusive, dizem. Mas, assim, mesmo assim, né, o combate à fome, ele é uma prioridade para o país, né? Até 2030, se a gente for pegar aí até 2030, a meta é erradicar a fome e a pobreza no país. O senhor é presidente do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quais as ações previstas, para quem está nos assistindo agora, em relação a esse tema? O que o senhor tem a nos dizer? Pois é, o presidente Lula, eu brinco com ele, achou pouco o desafio de tirar o Brasil do mapa da fome, de superar a extrema pobreza e a pobreza, e liderou, não é, a partir da presidência do Brasil no G20, essa aliança global. Uma coisa boa é que garantiu uma repactuação. Hoje já são quase 180 membros da aliança e ali uma repactuação, uma orquestra, vamos chamar assim, mais organizado de quem quer ajudar a combater a fome e a pobreza. Agora, por exemplo, o Brasil, bons resultados, a extrema pobreza estava em 9%, ela deve ter chegado aí a próximo de 9%, próximo de 4%. A pobreza que tinha chegado a 37%, ela teve uma redução, entrou pela primeira vez na história na casa de 25%, ou seja, significa uma redução forte. Agora, o Uruguai e o Paraguai estão tendo bons resultados, a Colômbia, o México, a China, a Índia, países da África como a Etiópia. Eu vou agora para uma agenda na Argélia, onde vamos estar ali com todos os países da União Africana. Aqui a gente tem os países da América Latina e o Caribe, os países da União Africana, a América do Norte, a União Europeia, países árabes e países asiáticos. E com isso a gente consegue esse trabalho. O Brasil se destaca porque aquilo que faz o Brasil já dando resultado, ele é hoje, vamos dizer assim, uma referência científica, né? A transferência de renda condicionada a saúde, educação, emprego, esse conjunto de experiências, alimentação escolar, compra da agricultura familiar, tudo isso é hoje uma referência para quase 90 países que seguem o Brasil. E ainda a garantia, não é, de que nesse trabalho a gente também dará a mão para a superação da pobreza. A própria China, ela trabalhou a partir da experiência brasileira, avançou para um patamar que é esse de levar para a classe média, garantir que a pessoa possa chegar na classe média. E o Brasil também nesta mesma direção. Então, eu digo assim, nós vamos ter ainda desafios. Eu digo, do Brasil, o retrato que ainda é feio, vou usar essa palavra, é exatamente as condições de melhorar sobre a população de rua. Nós temos hoje ainda uma situação nas maiores cidades. Agora o presidente Lula acaba de aprovar uma regra em que 3% do programa Minha Casa Minha Vida é colocado de forma bem desenhada, bem facilitada para a população de rua. A solução é comprar uma casa, a solução é ali garantir um aluguel social e creio que agora em 2025, 2026 nós vamos melhorar. A gente conseguiu tirar da rua para moradia famílias e várias pessoas
idosos, crianças, adolescentes, 32 mil pessoas neste período, mas o número ainda é muito grande, não é? Especialmente, repito, nas maiores cidades. E, é claro, o cuidado com a população indígena. Eu acabo de chegar ali de 2 agendas no Amapá e também no estado do Pará. E ali, a gente olhando aquela região do arquipélago de Marajó, eu fui lá em 2023, uma das regiões com mais baixa renda no país. Quando ali chegamos, fizemos uma pactuação, Estado com o governador Helder Barbalho, juntamente com os municípios, juntamente com toda a comunidade, as entidades, o setor empresarial, o parlamento, enfim. E passamos a atuar de forma integrada. O Pará sem fome, o Brasil sem fome, superação da pobreza. Voltamos agora, por exemplo, inauguramos lá agora 260 sistemas de abastecimento de água, porque não é só comida, não é só renda, não é moradia, não é a entrega, o presidente entregou mais de 1.000 moradias, a garantia de energia, comunicação, a farmácia popular, o pé de meia, ou seja, são 48 programas que trazem a dignidade, não é? Tira da fome, tira da pobreza, leva para a dignidade. É esse o objetivo. Sim. Essa questão do Pará mesmo que o senhor está se referindo, inclusive em nossas reportagens, para quem acompanha aí a nossa programação do Jornal PT, a gente tem mostrado recentemente todo esse avanço, tudo isso que o presidente Lula, o ministério, né, que vocês têm levado para lá, essa importância, né, dessa igualdade e dessa visibilidade para esse povo, né, que foi por muitos anos muito sofrido e, ao mesmo tempo, também por governos anteriores esquecidos, né, ministro? A gente faz uma pequena pausa, não sai daí que eu volto já já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa aqui com o ministro Wellington Dias. Nesse ano, o Ministério lançou a ampliação do Cozinha Solidária, que atende a população em situação de rua, como a gente estava falando agora. Eu queria que o senhor destacasse a importância dessa iniciativa como uma das ações, né, em combate à fome. Então, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo como que funciona. Olha, uma pessoa, quando chega a esse patamar de viver na rua, é porque a sociedade falhou, né? Nós nascemos todos iguais. A diferença a partir daqui, oportunidades. E muitas vezes, ali um desarranjo familiar, algum problema que acontece, daqui a pouco o mundo da droga, daqui a pouco até o mundo da criminalidade. E quando a gente chega em determinada situação, é bem mais complexo para você lidar. O Ministério, nós trabalhamos o Sistema Único da Assistência Social, trabalhamos com 94 milhões de pessoas no Cadastro Único, destas, mais ou menos 54 milhões que estão no Bolsa Família, mas também lidamos com as pessoas que estão no BPC, pessoas com deficiência,
no benefício da prestação continuada, pessoas que chegam a uma idade avançada e não têm a previdência, situações de saúde mental, crianças abandonadas, idosos abandonados, imigrantes, refugiados, ou seja, a alta complexidade. Aqui tem a atenção básica social, né, a proteção básica social, mas também a proteção social especial, o CREAS, né, o POP, o Centro POP, ali onde atendemos a população de rua, ela é a alta complexidade. São 4.800.000 pessoas, nós temos 12 mil equipes com os municípios e os estados para este atendimento. Nós estamos falando aqui de mais 24 mil unidades de acolhimento. É uma pessoa que foi abandonado muitas vezes e ali passa a ser cuidado. Então, eu conto isso para você compreender que garantir a atenção, não é, de forma integral ao ser humano, ela exige aqui um trabalho, não é, muito, muito forte. E nesse trabalho, o que a gente faz é garantir a reintegração à família, não é, assegurar que aquela pessoa tenha uma condição, não é, de trabalhar, de ter dignidade, poder empreender, e aqui também a gente garante uma condição, não é, de oportunidade. Nesse período o Brasil passou a crescer, cresce a economia, crescem as oportunidades. E olha só, quando eu assumi, tinha crescido a informalidade, boa parte aqui no Cadastro Único, no Bolsa Família principalmente, e também cresceu o medo de assinar a carteira de trabalho, o medo da formalização. Nós fizemos uma grande mudança, uma mudança em que, quando alguém vem para o cadastro, a gente avalia se ela tem uma renda que se classifica como abaixo da linha da pobreza, R$ 218 per capita, cerca de $40 per capita, ela vem para o Bolsa Família. Ora, se lá na frente ela consegue um emprego, se esse emprego, vamos dizer, é um salário mínimo, é uma família de 6 pessoas que está ganhando o salário mínimo, vamos arredondar aqui, R$ 1.200 líquido. Quando divide por 6 pessoas, dá R$ 200 por pessoa. Por que eu vou tirar essa pessoa se ela continua abaixo da linha da pobreza, não é, dentro daquela família? Então, ela recebe o do salário, pela mudança que fizemos, e recebe o Bolsa Família. O presidente Lula criou ainda a regra de proteção, ou seja, mesmo quando a renda amplia, vamos dizer, uma outra pessoa daquela mesma família vai trabalhar, ela vai ganhar mais um salário, R$ 2.400, divide por 6 dá R$ 400, mas ela ainda está abaixo de R$ 706, mais ou menos $120 per capita, e ainda está na pobreza. Então, ela, o que acontece? Ela recebe os 2 salários e recebe metade do Bolsa Família. É uma transição para criar segurança do trabalho. Quando perde, lá na frente, supera a pobreza, sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. Quando perde o emprego, ela não fica mais em fila, ela volta automaticamente para o Bolsa Família. E uma última mudança são os empregos sazonais, temporários, os safristas, no comércio, na construção civil. Ali nós também conseguimos uma mudança em que, muitas vezes, naquele mês ele tem uma renda elevada, R$ 4.000, não é? Uma produção ali que gera um rendimento maior. Só que agora a gente leva em conta a média de 12 meses. E aí, a partir dessa média, é que fazemos o per capita, não é? o valor por pessoa da família. Então, essas mudanças, elas estimularam o emprego. Nesses 2 primeiros anos, 16,5 milhões de admissões ao trabalho, o público do Cadastro Único do Bolsa Família. Quando a gente pega o Cadastro Geral do Emprego, o CAGED, 2024, por exemplo, 98,8%
dos empregos, do saldo positivo de emprego, empregos a mais em 24 que em 23, povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. 1.650.000 novos empregos, 1.630.000 é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. E agora, com o programa Acredita, o empreendedorismo. Comemoramos agora, esses dias, os primeiros 200.000 empresários e empresárias, a maior parte são mulheres, do Bolsa Família. É um salão de beleza, é uma oficina mecânica, a gente apoia, dá assistência técnica, faz o projeto, garante ali um crédito barato, seja rural, seja urbano, e com isso, com o Fundo Garantidor Federal, a gente garante a superação da pobreza. Maravilha, o senhor introduziu bem e seria a minha próxima pergunta, justamente para a gente poder falar sobre o programa Acredita no Primeiro Passo, né, como que funciona essa adesão, o sucesso que já é também, né, mas o senhor já explicou muito bem para a gente. Infelizmente o nosso tempo é pouco, nós estamos já a caminho do final, né, desse bom bate-papo, e a gente sempre quer trazer coisa boa para você que está nos assistindo, né, para os nossos telespectadores, esse trabalho fantástico que o senhor vem fazendo aí em frente a esse ministério, que é de grande importância, né, para a nossa população. Para a gente finalizar aqui, eu tenho duas perguntinhas para eu poder tratar com o senhor sobre o Rio Grande do Sul, né, ministro? A gente, um ano completou agora sobre uma das maiores tragédias climáticas que aconteceu no estado, que devastou o estado, que deixou muita gente em situação ali sem ter onde morar, sem ter onde comer, onde dormir, e infelizmente também, né, a quantidade de óbitos que nós tivemos. Então, rapidamente eu queria que o senhor destacasse aí esse apoio que o governo, que o Ministério tem dado a estas pessoas. Olha, o Ministério do Desenvolvimento Social, embora seja conhecido como Ministério do Bolsa Família, mas nós estamos presentes em todas as ocorrências do Brasil, onde tem uma enchente, uma seca, incêndio, ou seja, ali está a equipe do MDS. O Rio Grande do Sul, eu estive lá em fevereiro de 2023, tratando de seca. Aliás, nesse instante, estamos tratando muitos municípios do Rio Grande do Sul que perderam a safra, situação de seca também. Na região Nordeste, enchente em outras regiões, como o Acre, Rondônia, o próprio Pará, situações de enchente em São Paulo, no Rio de Janeiro. O Brasil é um continente, então as mudanças climáticas têm afetado. No Rio Grande do Sul, nós trabalhamos numa experiência extraordinária, que foi o presidente Lula montou um governo, levou os 3 poderes, depois montou um governo, fez ali um decreto de calamidade, né, com base nisso, pôde cuidar de ajuda humanitária, aquela para salvar vidas, pessoas que, lá eu fui a algumas regiões em que a tromba d'água passou 16 metros de altura, não é, do leito do rio, para você ter uma ideia. Então levou praticamente toda a cidade. Ali onde era aquele prédio, não tinha mais. Então perdemos, infelizmente, muitas vidas. Mas era preciso salvar pessoas para não morrerem afogadas, cuidar ali com o Exército, Marinha, Aeronáutica, governo federal, estadual, municipal, toda uma força. O MDS chegou pela primeira vez, usando uma coisa que eu ajudei a criar, que é o ForSUAS, é a força do Sistema Único da Assistência Social, onde as equipes treinadas de vários estados para ali se deslocaram. Não é? A mesma coisa com a saúde, enfim. E com isso, abrigos, com isso, aluguel social, mas também o plano de reconstrução. A preocupação para rapidamente funcionar escolas, hospitais, cuidar de estradas, rede de energia, de comunicação, apoio aos empreendedores que perderam alguém. Tinha lá um salão de beleza, perdeu, tinha um supermercado, perdeu, e agora? A indústria de leite, enfim. Então, garantir a recuperação do rebanho, a recuperação da sua plantação, e toda essa força está dando resultado. Nossas equipes ainda estão
no Rio Grande do Sul. Mas eu comemoro, por exemplo, nós já alcançamos a economia do Rio Grande do Sul, que desabou, ela, com todo esse pacote de investimentos, fez com que voltasse já ao patamar de 2023. O PIB cresceu muito acima do que cresceu no Brasil. Então, é esse caminho que estamos trabalhando no Rio Grande do Sul. E, é claro, o presidente Lula orienta todo mundo lá, juntos ali, nesse trabalho de apoio ao povo gaúcho. Maravilha. A gente faz uma pequena pausa, não saia daí, eu volto já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante, ele também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. E a gente segue por aqui o nosso bate-papo com o ministro Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para encerrar rapidinho, ministro, vamos falar da COP30 há poucos meses, estamos há poucos meses, deste grande evento muito importante, que vai ser sediado aqui no Brasil. E o senhor recentemente também se reuniu com o presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago. E vocês discutiram, sobre como dar mais visibilidade a esse debate muito importante, que é o combate à fome e à pobreza aqui no Brasil. Então, o senhor podia dar um spoilerzinho rapidinho aqui para a gente poder encerrar, sobre o que esperar, então, desse grande evento? Olha, o presidente Lula, nós temos um país que é administrado por uma coalizão de forças políticas, mas encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores, um partido que trabalha ao mesmo tempo desenvolvimento, mas esse olhar social e compromisso ambiental. E o presidente Lula disse, olha, poderia fazer em São Paulo, poderia fazer em outras regiões do Brasil, mas eu quero o mundo indo na Amazônia. Tem muita gente falando da Amazônia sem conhecer a Amazônia. Verdade. Quero botar lá no coração da Amazônia. E vai ser uma oportunidade extraordinária. Fui lá agora conferir, depois da agenda que fizemos com o embaixador Correia, por quê? Nós trabalhamos essa integração do social. Só Belém, para você ter uma ideia, está recebendo investimentos públicos da ordem de 6 bilhões de reais. É o asfaltamento urbano, é calçamento, moradia, é a garantia de estruturas de estradas, de ponte, aeroportos. Só o aeroporto de Belém são mais de 400 milhões de investimento. Eu estive lá visitando, garantindo a Santarém e outras regiões, porque a ideia, embora seja em Belém, mas a ideia é um olhar para toda a Amazônia, e garantir também o social. Então, estamos lá trabalhando para que haja uma integração do social com o ambiental. Vou lhe dar aqui 2 exemplos. Dentro dessa programação, estamos trabalhando um modelo
que chamamos de floresta produtiva, não é? Garantir que aquela área que foi incendiada, devastada, ela possa ser recuperada com plantas daquele bioma e quando fora de uma unidade de conservação, que tal se a gente plantar ali como estamos plantando açaí, cacau, castanheira, guaraná, bacuri, cupuaçu, ou seja, o resultado é uma floresta, só que uma floresta produtiva, não é? E não só na área de alimentação. A andiroba e várias outras para a área fármaco, cosmético, garantindo uma condição extraordinária. E o casamento, não é, do social na própria organização da COP. Não é? A partir do nosso cadastro, a qualificação de pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, que vão trabalhar, não é, já de agora na preparação e até a COP. Vão receber, não é, milhares de pessoas do mundo inteiro e toda essa responsabilidade e o nosso povo participando também das oportunidades. Então eu estou bastante animado, não é, de que nós, um país como o Brasil, liderado, eu digo, pelo maior líder deste país, um dos maiores líderes do mundo, e coloca ao mesmo tempo o Brasil em condições de superar a fome. Eu acho que esse ano nós completamos o triênio para, de novo, sair o Brasil do mapa da fome. Vi agora os dados divulgados pelo PNUD, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, e o Brasil subiu 4 casas no crescimento do IDH em 2 anos, né, para a gente compreender a força que isso representa. Nós temos, repito, o mais baixo nível de miséria, o mais baixo nível de pobreza e o mais baixo nível de desigualdade da história do Brasil e, certamente, não é, temos aí uma longa caminhada, não é, pela frente. Certeza. Eu digo que a cada ano nós vamos comemorar, não é, melhorias, porque esse conjunto de investimentos que faz o governo do presidente Lula não é só na região da COP, ela é em cada estado brasileiro. Eu estou completando já, estou caminhando para a 3ª rodada nacional de diálogos pelo Brasil. Maravilha. E em todo lugar, muitos investimentos em benefício do povo. Eu acho que é isso que a população cada vez mais vai compreender. Tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, de poder ser um auxiliar do presidente Lula e, é claro, cuidar do meu Piauí, mas cuidar do Brasil e agora com essa tarefa, não é, de chegarmos em 2030 reduzindo a fome e a pobreza no mundo. Sem sombra de dúvidas, nós vamos chegar, né? Juntos nós vamos chegar, os números comprovam isso, o trabalho do Ministério, junto aí do nosso presidente Lula. Voltando a falar sobre a COP, né? A COP 30, você que acompanha a nossa programação da Rede PT de Comunicação vai acompanhar toda essa cobertura, né, desse evento histórico aqui para o nosso país. Ministro, queria agradecer demais a sua participação, sua presença aqui conosco nesse dia de hoje, trazendo tanta coisa boa para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço, André Rosa, a você e desejar aqui todo o nosso campo político, todo o povo brasileiro, aqui muita esperança, não é? Muita confiança. O Brasil está no rumo certo e cada vez melhores resultados, se Deus quiser. E para você que acompanhou o Café PT de hoje, eu agradeço demais, mais uma vez, a sua audiência, a sua companhia. Te convido a continuar ligado na nossa programação da Rede PT de Comunicação. Eu te encontro numa outra ocasião com mais Café PT para você. Tchau, tchau.